Entusiasmado com a sopa de frutos do mar que a esposa fizera para o jantar, o sujeito exclama: meu bem, você poderia vender isso para um restaurante, as pessoas iriam adorar. Nisso, o filho de 12 anos entrou na conversa: pai, será que não dava pra vender a minha também, não? A bela zebrinha é uma adolescente muito inquieta e quer conhecer o mundo. Ela sai passeando por aí, vai andando e vê uma galinha. Curiosa, ela quer saber o que é aquilo. Ai, eu sou uma galinha, você não conhecia, não? Não, eu não conhecia. O que é que você faz? Pra que é que você serve? Ai, eu boto ovos. Todo dia eu boto um ovo. Lá mais à frente, a zebrinha vê uma vaca. Vai conversar com ela e faz a mesma pergunta. E a vaca responde: eu dou leite. Todo dia eu dou mais de 20 litros de leite. E a zebrinha continua a conhecer o mundo. Tudo lhe é novidade. Aí ela encontra um cavalo e faz a mesma pergunta: o que é que você faz? Pra que é que você serve? E o cavalo responde: vem cá e tira esse pijama que eu te mostro, venha. Uma senhora entrou em uma avicultura e viu um papagaio com uma correntinha em cada pé. Muito curiosa, chamou o balconista e foi logo perguntando: ei, moço, qual é a função dessas correntinhas no pé do papagaio? E o balconista respondeu: quando eu puxo da direita, ele me diz bom dia. Quando eu puxo da esquerda, ele me diz boa tarde. Então a senhora perguntou: e se puxar as duas ao mesmo tempo? Aí o papagaio, já irado da vida, respondeu: aí eu caio, né, minha senhora? Pelo amor de Deus! Mas você sabe o que é que dá o resultado do cruzamento de uma girafa com um papagaio? É um alto-falante. Duas peruas se encontram. Clotilde, que blusa linda é essa que você está usando? E a outra respondeu: ai, você gostou de uma lã especial. Foram necessárias 8 ovelhas para fazê-la. Nossa, que chique. Eu nem sabia que já tinham ensinado ovelhas a costurar, mulher. Seu Zé estava deitado debaixo de uma árvore dormindo. Enquanto isso, veio um passarinho e cagou em cima do bigode dele. Ao acordar, o Zé foi para todos os lados do mundo e o fedor continuava. Então ele disse: mas menino, será que cagaram o mundo todinho? A quarentona, muito vaidosa, tinha acabado de fazer uma série de plásticas para deter os inevitáveis sinais da idade. Lipoaspiração, implante de silicone e mais alguns reparos na funilaria. Depois de ter alta no caminho para casa, ela resolveu testar a eficácia da operação e perguntar ao jornaleiro: quantos anos o senhor acha que eu tenho? Uns 28, 29. Eu vou fazer 41 mês que vem, disse a mulher feliz da vida. Então ela foi comer no McDonald's e fez a mesma pergunta ao balconista, que respondeu com outra pergunta: 30 anos a senhora tem? Exatamente, só que com 10 a mais, respondeu a coroa orgulhosa. Depois do lanche, ela saiu pela rua, felicíssima, e perguntou a um senhor que estava em um ponto de ônibus: quantos anos o senhor acha que eu tenho? Ora, eu tenho um método infalível para adivinhar a idade das pessoas, mas a senhora não vai aceitar. Ofendida com o senhora e curiosa para saber do tal método, ela desafiou: nenhum método é capaz de descobrir a minha idade. Ah, pois eu tenho certeza que adivinho, que esse cachorro aqui que eu tenho, minha senhora, ele me ajuda no meu método. Eu uso esse método há 30 anos e nunca errei a idade de ninguém. A mulher ficou cada vez mais curiosa e ele continuou: se eu massagear os seus seios durante 10 minutos, eu direi a sua idade exata. Não tem erro. A mulher ficou um pouco contrariada com a ideia, mas tinha que comprovar se aquilo daria certo ou não. Então ela levou o velhinho até o seu carro e tirou a blusa. O velhinho quase teve um ataque com um par de seios perfeitos que viu e começou a análise. Depois de 10 minutos e muitos gemidos de satisfação dele mesmo, é claro, ele se virou pro seu cachorro, cochichou alguma coisa, se voltou pra mulher e disse: você tem 40 anos. Não é possível. Você foi o primeiro que acertou a minha idade depois que eu fiz essas plásticas. Todo mundo estava me dando 30 anos. Como é que você fez pra descobrir? Ah, foi simples. Eu tava atrás da senhora na fila do McDonald's. O pescador entra numa peixaria e pede: por favor, me dê 2 robalos. O funcionário lhe entrega 2 peixes e ele diz: mas peraí, isso aqui são dourados. Eu pedi 2 robalos. Eu sei, seu Antônio. É que sua mulher veio aqui de manhã e falou que o senhor tinha ido pescar. Depois pediu, por favor, pra gente só vender dourado pro senhor, porque ela já tava enjoada de comer robalo.
Um homem passa na frente da casa de um amigo dele e vê: cuidado com o cão. Quando ele entra esperando um cachorrão, encontra um piche. Que é isso, Alfredo? Você coloca na porta: cuidado com o cão, por causa de um bichinho ridículo desses, rapaz. Sabe o que é, rapaz? É que eu tenho medo que alguém pise nele, ó. O fazendeiro leva o seu cavalo para o veterinário e explica pra ele: olha, esse cavalo aqui passou um tempão galopando com toda a sua elegância e depois, sem mais nem menos, começou a mancar e puxar de uma perna. O que é que o senhor me aconselha a fazer? E o veterinário disse: olha, o melhor que tem a fazer é esperar ele voltar a galopar e vendê-lo imediatamente. Frustrado porque a mãe não havia deixado ele ir num bailinho, o garoto se senta numa calçada do lado do seu cachorro e se derrete em lágrimas. Um velhinho que ia passando, comovido com a cena, aproximou-se dele e perguntou: o que foi, meu filho? Por que você tá chorando? É porque eu não posso fazer as coisas que os adultos fazem. Então o velhinho sentou-se ao lado dele e começou a chorar também. No avião, a aeromoça pergunta a um passageiro que estava tremendo de medo segurando um gato: o senhor está com falta de ar, senhor? Não, minha filha, eu e o meu gato aqui, a gente tá com falta de terra. Debaixo de uma árvore de Natal toda iluminada, um cachorro fala pro outro: finalmente colocaram luz no banheiro, né? Num circo de segunda categoria, o descuidado domador deixa a porta da jaula aberta e a certa altura do espetáculo, um dos leões escapa e vai caminhando lentamente em direção ao público. No mais completo desespero, a multidão começa a correr pra tudo quanto é lado. Só fica um aleijado ali parado, suando em bicas a poucos metros da fera. Ao perceber a tragédia iminente, a turma começa a gritar: olha o aleijadinho, olha o aleijadinho! Enfurecido, o aleijadinho responde: caramba, deixa o leão escolher, homem! Depois de ser a maior atração do zoológico durante 20 anos, o elefante morre. Ajoelhado ao lado do enorme cadáver do bicho, um homem chora desconsoladamente. O público observa, aguardando um respeitoso silêncio. E uma mulher cochicha pra outra: coitada, deve ser ele quem cuidava do elefante. Deve ter se envolvido emocionalmente com ele. Alguém que tá perto escutando diz: que nada, esse aí é o cara que vai ter que cavar a cova pra enterrar o elefante. O macaco chega para o papagaio e diz: eu sou o animal mais importante do planeta, já que sou mais parecido com o homem. Nisso o papagaio respondeu: você pode ser até parecido, mas eu sou o único animal que sei falar. E o que é que eu tô fazendo? Eu não tô falando, não? No restaurante, o sujeito pergunta: garçom, quanto é que custa a galinha ao molho pardo? Custa R$10. Tudo isso? Puxa, não tem nada mais barato, não? E o garçom, cochichando, diz: e se ao invés da galinha pudesse ser aquele papagaio ali, eu faço por 5. Não aguento mais esse bicho. Então o papagaio diz: pode pedir a galinha que eu pago a diferença. O papagaio só vivia chamando o dono de corno. Era aí, corno, como é que vai, corno? Certo dia o cara chegou bebão em casa. O papagaio veio com gracinha, o seu dono pegou um balde que tinha do lado, botou o papagaio dentro e deu um chutão. No outro dia pela manhã o papagaio grita: e aí, corno? Onde era que tu tava na hora do terremoto, hein? Um homem comprou um papagaio, mas quando chegou em casa foi aquela decepção. O papagaio resmungava, reclamava e xingava o dia inteiro. O dono tentou amansar o louro, lendo poesia, tocando música clássica, levou o papagaio até pros cultos da Igreja Universal, mas não teve jeito. Passou então a gritar, a bater, a ameaçar o papagaio, mas esse ficava pior a cada dia que passa. Um dia, num momento de fúria, o dono pegou o papagaio e jogou dentro do freezer. O papagaio começou a xingar de tudo que era palavrão, até que subitamente calou-se, sem terminar o último palavrão. Momentos depois, pensando ter matado o papagaio, o homem abriu a porta do freezer e o papagaio começou o discurso: eu sei que meu linguajar tem sido mais do que inapropriado nesse ambiente familiar e que a minha atitude não condiz com a atenção que o Senhor tem me dado. Gostaria de apresentar minhas sinceras desculpas e colocar que daqui em diante me importarei adequadamente. Surpreso com aquele resultado, o dono ia perguntar o que havia acontecido para o papagaio mudar de ideia tão rapidamente, mas o papagaio interrompeu e perguntou: mas só por curiosidade, o que foi que aquele frango ele fez? Que você depenou ele, degolou a cabeça
cegonhas estavam voando e uma pergunta pra outra. Pra onde é que você vai? Ah, eu vou à casa de um casal que há 10 anos tá tentando ter um filho. Que bom. E você? Ah, eu vou à casa de uma senhora que nunca teve filhos. Leva um lindo menino. Que bom, ela vai ficar muito feliz. E você? As duas perguntaram para a terceira cegonha. Ah, eu vou no convento de freiras. Eu nunca levo nada, mas eu sempre dou um susto do caramba nelas. Aquele rapaz de tão pobre vivia numa casa infestada de ratos. Um dia resolveu dar um fim nos animais. Arranjou uma ratoeira emprestada, mas como ele não tinha queijo para colocar, ele teve uma brilhante ideia. Colocou um papel onde se lia: vale um queijo. Ao acordar no dia seguinte, foi conferir a ratoeira e encontrou um outro papel, onde estava escrito: vale um rato. A velha senhora passava em frente a uma loja de animais todos os dias. E lá ouvia um papagaio chato dizer sempre a mesma coisa. Ô, véia feia da bexiga! Pense numa véia feia! Ei, tu é feia, viu? Até que um dia ela resolveu tirar satisfações com o dono da loja. E esse deu uma bronca no bicho. Olha, no dia que você xingar essa velha de novo, eu corto o seu pinto fora, viu? No dia seguinte ela passou de novo e o papagaio disse: Eu não vou dizer nada, mas a senhora já sabe, né? O sujeito consegue levar a morena lindíssima para um canto deserto na praia e começa a dar-lhe o maior amasso. Querido, eu estou me sujando toda na areia. Aí o rapaz pega a canga da moça, estende no chão e continua os amassos. Querido, está ventando muito. A ponta da canga está batendo no meu rosto toda hora. O sujeito vai até um quiosque e compra 4 latinhas de coca, coloca uma em cada ponta da canga e começa a tirar a roupa da moça. Querido, você está esquecendo a camisinha. Aí o sujeito sai correndo em busca de uma farmácia. Nisso passa um bêbado, vê a mulher nuazinha deitada de bruços na canga e não tem dúvidas, manda brasa. Depois do serviço feito, ele vira-se pra mulher e diz: Eu duvido a Pepsi fazer uma promoção melhor do que essa. Dois bêbados estavam em um desses bares nas coberturas dos prédios. De repente um fala pro outro: Você sabia que esse prédio tem uma peculiaridade muito interessante? Se eu pular daqui, existe uma corrente de ar tão forte que é capaz de me empurrar de volta aqui pra cima. É impossível, duvido. Eu vou provar pra você. O bêbado pulou. Em alguns segundos retornou. O outro bêbado ficou fascinado, também pulou, só que se esborrachou lá embaixo. Logo após isso, o garçom atende o bêbado que ficou lá em cima. Poxa, super-homem, você quando bebe fica escroto pra caramba, hein? A mulher estava sentada em um bar. Ela era daquele tipo toda liberal. Não raspava o sovaco e se vestia com a camiseta sem mangas. De 20 em 20 minutos levantava o braço para pedir uma cerveja. E todo mundo via aquele chumaço debaixo do braço da moça. Algum tempo depois, um sujeito já bêbado entrou no bar. Depois de algum tempo, ele chamou o garçom e falou: Eu quero oferecer um drink àquela bailarina. Mas como é que o senhor sabe que ela é bailarina? Perguntou o garçom. Pra levantar a perna naquela altura, só pode ser bailarina. Um bêbado manguaçado está na frente de uma casa tentando tocar a campainha, mas toda vez que ele tá quase tocando, perdeu o equilíbrio e caía. Depois de algum tempo, um guarda que passava por perto viu a cena e resolveu ajudar o coitado, apertando a campainha. E o bêbado disse: Você tocou, né? Agora corra que a véia que mora aí é braba, viu? Altas horas da madrugada, o casal acorda ao som insistente da campainha da casa. O dono da casa se levanta e pela janela pergunta: O que é que o senhor quer, hein? Você tá onde? Olá, eu sei que é tarde, mas preciso que alguém me empurre. E a sua casa é a única nessa região. Você pode me empurrar? Louco da vida, o recém-acordado replica: Eu nem lhe conheço, são 4 horas da manhã e você me pede pra lhe ajudar. Ah, vai te catar, homem. E volta pra cama. Sua mulher, que também acordou, não gosta da atitude do marido. Querido, você exagerou. Você já ficou sem bateria antes. Você bem que poderia ajudar esse cara. Mas ele tá bêbado, homem. Sim, mas um motivo pra você ajudar ele. Ele não vai conseguir sozinho. Você sempre foi tão prestativo. Tomado por remorsos, o marido se veste e vai pra rua. Procura o bêbado dizendo: Ei, cara, eu vou lhe ajudar. Onde é que você tá? E o bêbado gritando: Eu tô aqui no balanço do jardim. O médico diz para o paciente: Olha, meu amigo, não consigo encontrar o motivo das suas dores. Só pode ser por causa da bebida. E o paciente responde: Não tem importância não, doutor. Eu volto outro dia quando o senhor estiver sóbrio.
O bêbado vai ao médico curar a ressaca e toma a maior bronca. O senhor precisa parar de beber imediatamente. Parar de beber? Parar de beber pinga. A partir de hoje não toma mais uma gota de álcool, só leite, durante 2 anos. Mas doutor, outra vez? Por quê? O senhor já fez esse tratamento? É claro, eu passei 2 anos tomando leite, até que um dia eu não aguentei mais e enchi a cara na pinga. Mas quando é que foi isso? Perguntou o médico penalizado. Ah, faz muito tempo. Esses foram os 2 primeiros anos da minha vida. No ponto de ônibus, o bêbado vê uma mulher e diz: mas você é feia, hein? A mulher não diz nada. E o bêbado voltou a dizer: nossa, a senhora é feia demais. A mulher finge que não dá nem ouvidos. E o bêbado torna a dizer: mas minha senhora, a senhora é feia que é o Satanás. A mulher não se aguenta e diz: é melhor ser feia do que ser bêbado. E o bêbado responde: é, mas amanhã eu tô bom, né? Chovia bastante enquanto um bêbado estava saindo da boate. Ele se vira para um senhor que estava todo fardado com os penduricalhos e falou: me chama aí um táxi. E o senhor todo fardado respondeu: me respeita, rapaz, eu sou um almirante. Ah, o senhor é um almirante, é? Ah, pô, então me chama aí um submarino. Um caminhoneiro no meio de uma longa viagem para num restaurante frangoso, o seu predileto, louco de vontade de comer uma galinha caipira. Entre as opções do menu ele encontra todos os tipos de galinha, mas chama o garçom e ordena: meu amigo, eu quero a boa e velha galinha caipira ensopada, mas antes eu quero ver a galinha. O garçom vai até a cozinha, pega a galinha e traz até a mesa. O motorista enfia o dedo no orifício de saída de ovos da galinha, esfrega os dedos, cheira convicto e diz: negativo, essa galinha não é caipira, esta é da granja 3 Irmãos, quero comer uma galinha caipira. Então o garçom traz outra galinha. O motorista repete o procedimento e mais uma vez protesta: de jeito nenhum, essa galinha aqui não é caipira não, é do sítio Estrela Azul, de Bragança Paulista. Então o garçom traz outra galinha e mais uma vez o motorista cheira os dedos, pensa um pouco e diz: ah, agora sim, essa é a verdadeira galinha caipira, pode mandar fazer. O garçom volta para a cozinha para mandar preparar a galinha do freguês, quando um bêbado que estava esparramado na mesa ao lado se levanta, vai até a mesa do motorista, baixa as calças e implora: meu amigo, eu esqueci meu endereço, dá pro senhor dar uma olhadinha aqui onde é que eu moro, dá? A mulher liberou o marido para tomar umas cervejas com a turma do trabalho. Ele chega tarde e ela pergunta: onde é que você estava até agora? Eu estava no bar Sonho Dourado. É incrível, você precisa ver. Lá tudo é de ouro, mesa de ouro, cadeira de ouro, o balcão é de ouro, as garrafas são de ouro, até o vaso sanitário é de ouro. Até o vaso? Ah, querido, não me enrola, vai. Tá duvidando? Pega o número da lista telefônica, liga e pergunte. A mulher, achando isso uma baboseira, ligou: alô? Alô, é do bar Sonho Dourado, boa noite. Eu gostaria de uma informação. Sim, é só perguntar. As mesas daí são de ouro? São, sim, senhora. As cadeiras daí são de ouro? São, sim, senhora. O balcão daí é de ouro? É, sim, senhora. As garrafas daí são de ouro? Todas, senhora. Até o vaso sanitário daí é de ouro, é? Nessa hora o homem que está no telefone grita: seu Zé, achamos quem mijou no seu saxofone. O padre estreou nervoso no primeiro sermão da paróquia, preocupado com um bêbado sentado no primeiro banco. O bêbado acompanhava atento cada palavra do sermão. Vez ou outra o bêbado soltava aquele soluço típico e o padre fazia o seu sermão. Então Jesus matou a fome de 5 seguidores com apenas 5.000 pães. Prontamente o padre percebeu o seu erro, mas não quis tentar consertá-lo para não chamar a atenção dos seus fiéis, todos meio sonolentos e aparentemente distraídos. Só o bêbado, muito atento, disse em alto e bom som: 5.000 pães para 5 pessoas? Assim é moleza. Na semana seguinte chegou o momento de repetir o sermão, e lá estava o tal bêbado sentado no mesmo lugar. O padre, dessa vez mais seguro, começou: então Jesus, com somente 5 pães, saciou a fome de 5.000 seguidores. Olhou vitorioso para o bêbado, que comentou em voz bem alta: eu não vejo vantagem nenhuma. Com a sobra da semana passada, até eu.
Um bêbado chegou pro caixa do bar e disse: por favor, me dê aí um maço de cigarro. O caixa deu um maço de cigarro. Então o bêbado foi andando. Aí logo que ele foi abrir o maço de cigarro, ele leu o aviso: Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. O bêbado voltou e falou pro caixa: ô meu amigo, faz um favor aí pra mim. Troca esse maço de cigarro por um que cause câncer de pulmão. Um bêbado entra num ônibus lotado, se espreme daqui, se espreme dali, vai se esfregando até mais à frente. Na primeira freada brusca, ele cai por cima de uma beata, que irritada diz: talvez o senhor não saiba, mas o senhor vai pro inferno. E o bêbado puxando a campainha desesperadamente: para, motorista, para aí que eu peguei foi o ônibus errado. O delegado pergunta para o detido: quer dizer que o senhor foi trazido para cá ontem à noite por 2 guardas, não é? Sim, senhor, seu delegado. Bêbado, é claro. Sim, senhor, os 2. Havia 3 irmãos que todo dia se sentavam no banquinho de um bar e cada um tomava uma garrafa de cerveja. Um dia um dos irmãos foi para os Estados Unidos e o outro para a Austrália. Então o que ficou resolveu ir ao bar e pedir 3 garrafas de cerveja. Ele bebeu um gole de cada cerveja. Passaram-se vários dias e o irmão que ficou voltou e pediu 2 garrafas. Então o cliente veio e disse: Me desculpe pela perda do seu irmão. Perda? É, perda, porque tá faltando a 3ª garrafa. Não, você entendeu errado. Uma garrafa é pro meu irmão nos Estados Unidos e a outra é pro outro que tá na Austrália. E deu uma bicada em cada garrafa. Olhou pro cara e falou: eu mesmo parei de beber. Dois bêbados estavam pescando numa lagoa, quando de repente veio uma garrafa flutuando. Um deles apanha, abre e aparece um gênio. Por ter me libertado, eu vos concedo um desejo. E o bêbado logo diz: eu quero que você transforme toda a água dessa lagoa em cerveja. E num piscar de olhos, o lago inteiro transformou-se em cerveja. Nem bem o gênio havia virado as costas, o outro bêbado reclamou: mas que merda de desejo, hein? Agora a gente vai ter que mijar dentro do bote, hein? Dois bêbados conversavam num bar. Rapaz, eu perdi minha mulher por causa da bebida. Ela te largou, foi? Não, foi atropelada por um caminhão da Brahma. Era uma vez 2 pães de queijo. Os 2 estavam no forno e um pão de queijo disse: nossa, como aqui tá quente. E o outro respondeu: nossa, um pão de queijo falante. Açucareiro, revendedor de açúcar que vende acima da tabela. Adversário, dia de nascimento de um fanho. Alopatia, dar um telefonema pra tia. Amador, o mesmo que masoquista. Bacanal, reunião de bacanas. Um amigo estava conversando com outro. Ei, mas tu engolisse uma nota de R$50, foi? Não, por quê? É porque você tá com um bafo de onça. Caatinga, cheiro ruim. Cálice, ordem pra ficar calado. Caminhão, estrada muito grande. Canguru, o líder espiritual dos cachorros. Karma, expressão maneira para evitar o pânico. Catálogo, ato de se apanhar coisas rapidamente. O Manuel e a sua esposa chegam atrasados em um concerto musical. No exato instante, o maestro anuncia: senhoras e senhores, a seguir executaremos a 9ª Sinfonia de Beethoven. E o Manuel, indignado, falou: estás a ver, Maria? Com a sua demora para se arrumar, nós já perdemos 8 sinfonias?
A Laura se casou e foi morar nos fundos da casa da mãe dela, mas continuava almoçando na casa dos pais. Num domingo, sua mãe chama pra almoçar e ela grita: Já vai, mãe, não demoro. Luizinho, o irmão mais novo, diz com a cara de sacana: Não demora, é? Eu sei muito bem o que é que eles estão fazendo. Deixa de ser idiota e cala a boca, moleque. A mãe ansiosa grita de novo: Ô Laura, minha filha, venha logo antes que a comida fique fria. E a filha quase chorando: Já vai, mãe. E o Luizinho então volta à carga: Eu sei muito bem o que é que eles estão fazendo. A Laura me pediu um tubo de vaselina e eu dei o de cola. Combustão, mulher com peito grande. Compulsão, homem ou mulher com pulso grande. Depressão, espécie de panela angustiante. Destilado, aquilo que não está do lado de lá. Detergente, ato de prender indivíduos suspeitos. Determina, prender uma garota. Dicionário das loiras. Abreviatura, ato de se abrir um carro de polícia. Um homem perguntou para sua mulher que era loira: Por que é que você tá batendo com a cabeça no computador, mulher? É que eu estou tentando entrar na internet. Esfera, animal feroz amansado. Evento, constatação de que realmente é vento, não furacão e não tornado. Exótico, algo que deixou de ser ótico, passou a ser olfativo ou auditivo. O Joaquim chega na farmácia e pergunta para o balconista: Você tem termômetro colorido? É claro que não. Pra que alguém iria querer um negócio desse? É que a Maria está desconfiada que o nosso filho está com febre amarela. Genitália, órgão reprodutor dos italianos. Leilão, leila com mais de 2 metros de altura. Locadora, uma mulher maluca de nome Dora. A loira chegou para uma amiga e falou: Amiga, você não sabe o que eu passei hoje no shopping. O que foi, mulher? Eu fiquei presa na escada rolante. Aí a amiga, também loira, perguntou: Mas por quê? Ora, é porque faltou energia. Mulher, essa escada rolante não tinha degrau, não? Tinha sim, amiga. Então por que você não ficou sentada esperando a energia voltar, burra? Novamente, disse de indivíduos que renovam sua maneira de pensar. O carro do nosso amigo português enguiçou e ele foi com seu filho ao mecânico. Após verificar o motor do velho carro, o mecânico fala: O problema está no freio, eu vou ter que mexer no burrinho. O Manuel puxou o garoto para trás e fala: Não, senhor, no garoto ninguém mexe, não. O pai chama o filho para conversar: Filho, sua professora disse que dos 20 alunos da classe você é o pior. Ora, pai, mas podia ser pior ainda. Ora, como assim? Como podia ser pior? Já pensou se a turma tivesse 40 alunos? Um portuga que trabalhava como caminhoneiro na Suíça, um dia teve que fazer uma entrega numa cidadezinha nas montanhas. Um habitante da vizinhança viu aquele caminhão enorme subir na serra daquelas ruas tortuosas de ré. O que é que o senhor tá pensando? Subir de ré aqui é loucura, gritou o suíço. É que me informaram que lá em cima é impossível virar o caminhão, respondeu o portuga e continuou o seu caminho. O suíço olhou com a cara indignada, mas achou que era uma ideia aceitável. Uma hora depois, o mesmo habitante veio o mesmo caminhão, dessa vez descendo de ré. Meu Deus, o que é que o senhor tá fazendo agora descendo de ré, homem? Ora, pois, eles tinham se enganado? Dava pra virar o caminhão, sim.
Obscuro é um OB da cor preta. Estava andando pela rua um Papai Noel, uma loira inteligente e uma loira burra. De repente acharam uma nota de R$100 novinha. Quem foi que pegou a nota primeiro? A loira burra, né? Porque Papai Noel não existe, nem muito menos loira inteligente. Aquele português está numa fila para comprar uma passagem. Quando chegou a vez da pessoa da frente, ele escutou: eu vou querer uma passagem para Aparecida, ida. Ele não teve dúvidas quando chegou a sua vez de pedir: eu vou querer uma passagem para Ubatuba, Uba. A moça entra numa loja e diz para o vendedor: moço, eu posso experimentar esse biquíni na vitrine? E o vendedor responde: olha, poder até pode, mas a senhora não acha melhor experimentar no provador, não? Psicopata. Veterinário especialista em doenças mentais de patas. Razão. Lago muito intenso, porém pouco profundo. Rodapé. Aquele que tinha carro, mas agora roda a pé. Saara. Mulher de Jacó. Sexólogo. Sexo apressado. Simpatia. Concordar com a irmã da sua mãe. O sujeito está viajando de carro e de repente lhe dá muita fome. Ele para num posto de beira de estrada e vai até o restaurante e vê que é uma pizzaria. Ele chega ao balcão e pede uma pizza mista ao funcionário. Enquanto espera, ele toma um refri. Daqui a pouco a pizza está pronta e o empregado lhe pergunta: o senhor quer que eu corte em 8 pedaços ou em 4? Então o homem respondeu: pode cortar só em 4 mesmo, que eu não tô com tanta fome não. Eu não vou aguentar comer 8 pedaços não. Sossega. Mulher desprovida de visão. Um homem estava subindo em um poste, quando um outro passava e, super curioso, resolveu perguntar: o que é que o senhor tá fazendo em cima desse poste, hein? Eu quero comer goiaba. Mas isso aí não é um pé de goiaba não, doido. Isso aí é um poste. Eu sei, mas a goiaba tá no meu bolso. Talento. Característica de alguma coisa devagar. O professor havia pedido para que os alunos apresentassem trabalhos sobre física. Um grupo de alunas loura foi o primeiro a se apresentar. A líder do grupo começou a experiência jogando uma lâmpada pela janela da sala. Após ter jogado a lâmpada, ela disse: pronto, professor, terminamos. O mestre atônico não se conteve e perguntou: eu posso saber para que serve essa experiência? E ela toda animada responde: é para medir a velocidade da luz, professor. Típica. O que o mosquito nos faz? Trigal. Cantora baiana elevada ao cubo. Vatapá. Ordem dada por prefeito de cidade esburacada. Vidente. Dentista falando sobre seu trabalho. Viúva. Ato de ver uma uva. Volátil. Sobrinho avisando aonde vai. Zoológico. Reunião de animais racionais. Aquele sujeito estava muito rouco, quase completamente afônico e só conseguia falar por sussurros. Resolveu procurar um médico no meio da noite. O doutor morava em um sobrado. Assim que chegou embaixo da janela onde deveria ser o seu quarto, ele fez um tremendo esforço, jogou uma pedrinha na janela e sussurrou: o doutor está. Não, ele não tá não, pode entrar, respondeu a mulher do médico.
Um cara era pintor de parede e era tarado na mulher do vizinho. Rolava um clima, uma troca de olhares, mas a coisa mesmo nunca rolava. Porque o marido era um tremendo ciumento e trancava a mulher dentro de casa quando saía pro trabalho. Determinado em arrumar um jeito de se aproximar, o pintor teve uma ideia. Sabe como é, né, Adolfo? Disse ele para o vizinho. A gente é vizinho há anos, rapaz. E eu ando com o tempo sobrando, então eu tava aqui pensando. Você não quer que eu pinta a sua casa de graça, não? Mas é claro, meu amigão. Apareça aqui amanhã de manhã que você já começa. Na manhã seguinte, o pintor chega todo animado. Lata de tinta numa mão e pincel na outra. E o marido ciumento diz: Você não se importa se eu trancar a porta não, né? Eu não gosto que minha mulher fique dando voltinha por aí não. Mas é claro, Adolfo, você é quem sabe. Foi só o marido sair pro trabalho que eles começaram os amassos. Depois de alguns minutos, quando a coisa estava esquentando, houve-se um barulho na porta. Era o marido. E agora? Disse a mulher aflita. O pintor só teve tempo de pegar o pincel e começar a pintar, de um jeito bem distraído. O que é isso, hein? Pergunta o marido assustado. Você pede pra pintar minha casa e fica pelado na frente da minha mulher? Pô, rapaz, eu tô pintando sua casa de graça, você ainda quer que eu suje a minha roupa? Ah, é? E esse negócio duro aí? Diz ele apontando pro dito cujo do pintor, que estava em ponto de bala. E o pintor responde com a maior naturalidade. E onde é que você queria que eu empendurasse a lata? Um belo dia o marido chega em casa furioso e diz para a mulher: Olha, ao passar lá embaixo pelo porteiro, ele me disse que havia feito amor com todas as mulheres desse prédio, menos com uma. E a mulher distraída responde: Deve ser aquela convencida do 6º andar. Certo dia o cara chega em casa muito estressado e a mulher vai logo lhe dizendo: Osvaldo, nossa empregada. Isso é problema seu. É que ela tá grávida, homem. Isso é problema dela. Mas ela disse que o filho era seu. Isso é problema meu. A mulher era formada em administração e ocupava um cargo de executiva de planejamento em uma grande empresa multinacional. Certo dia descobre que estava sendo traída pelo marido e momentaneamente se desespera. Para decidir o que iria fazer, ela resolve passear num parque perto da empresa, onde havia um riacho. Lá chegando, ela vê um sapo preso em alguns galhos do riacho, pedindo socorro. Quando chega perto, o sapo diz: Me salve que eu realizo 3 desejos seus. Mas como sei do seu problema e não posso interferir nisso, tudo que eu der a você, seu marido receberá 10 vezes mais. Habituada com situações de pressão, ela medita um pouco e diz estar pronta para fazer os desejos. Como primeiro desejo, ela pede: Eu quero ser muito rica mesmo. Está bem, mas lembre-se que seu marido será 10 vezes mais rico. Não tem importância. Tudo que é dele é meu e tudo que é meu é dele. E ela se tornou muito rica. Como segundo desejo, ela pede: Eu quero ser linda, extremamente linda. Tudo bem, mas a mulherada vai cair em cima do seu marido, porque ele vai ser 10 vezes mais belo que você. Ai, não tem problema quanto a isso. E ela se tornou, além de rica, linda e maravilhosa. E o marido 10 vezes mais. É chegada a hora do terceiro desejo e o sapo já na expectativa. Afinal, o que mais ela poderia querer? E no terceiro pedido ela pede: Eu quero ter um infarto no coração, mas bem fraquinho, só 1/10 daqueles que mata, sabe? O camarada chega de viagem um dia mais cedo e encontra a mulher na cama com o amante. Corre dali, veste dali e o marido encontra uma oportunidade de usar todos os palavrões que havia aprendido. Assim que os pelados se recompõem, a mulher em prantos pede ao marido: Por favor, Armando, vamos resolver esse problema sem o uso da violência. E eu posso saber como é que a gente faz isso? Eu tenho uma ideia. Intervém o amante. Podemos disputá-la num jogo de pôquer. Quem perder mais rodadas depois de 2 horas de jogo, sai da vida dela definitivamente. Eu topo, agora com uma condição. Qual? Vamos jogar apostando dinheiro, pra ficar um pouco mais emocionante. O marido e a mulher conversavam na cama antes de dormir, até que a mulher, curiosa, pergunta para o marido: Se eu morresse, você se casava com outra? É claro que não. Não? Por quê? Você não gosta de estar casado, não? É claro que eu gosto. Então por que você não casava de novo? Tá bom, eu casava. Casava? A mulher fala com um olhar triste. Então quer dizer que ela dormiria na nossa cama? E onde é que você queria que nós fôssemos dormir, homem? E você ia substituir as minhas fotografias por fotografias dela? É natural que sim, né? E ela ia usar o meu carro? Não, ela nem sabe dirigir.
Certa noite, o cara chega num restaurante, vai até o balcão e pede uma cerveja. É, com certeza, senhor. E quanto é? 20 centavos. 20 centavos? Eu não acredito num negócio desse, não. Sim, é verdade, 20 centavos. Então o homem resolve olhar o menu e pede. Olha, eu vou querer esse daqui, ó. Um bife filé mignon a cavalo, com fritas, arroz, uma salada de tomate, cebolas e ervilhas. Com certeza, senhor. Agora esse prato custa muito caro, viu? Caro quanto, assim? É R$2. R$2? Eu não acredito num negócio desse, não. Onde é que tá o dono desse bar, hein? Ele tá lá em cima com a minha mulher. Espantado, o homem pergunta. E o que é que ele tá fazendo com a sua mulher? E o barman responde. O mesmo que eu tô fazendo com o restaurante dele. No meio de um julgamento, o senhor confirma que chegou em casa mais cedo naquele dia e encontrou a sua mulher na cama com outro homem. Correto, meritíssimo. Diz o réu de cabeça baixa. Então o senhor se armou e acabou com ela ali mesmo. Correto, meritíssimo. E por que o senhor acabou com a vida da sua mulher e não com o amante? E o réu respondeu. Senhor juiz, me parece muito mais sensato acabar com uma mulher uma única vez do que com um homem diferente todos os dias. Um dia o cara passeava na rua tranquilamente, quando um outro homem grita pra ele: "Fala, astronauta!" E o homem não entendeu e começou a pensar: bom, se astronauta vem de astronomia, o Mia vem do gato. O gato come rato. O rato come queijo. O queijo vem do leite. O leite vem da vaca. A vaca é a fêmea do boi. E o boi tem chifre. Rapaz, o cabra me chamou de corno. E aquela cena clássica, o marido volta pra casa de surpresa e encontra a mulher na cama com outro. O marido nem pergunta nada, já vai logo se armando. Pelo amor de Deus! Interrompe a mulher. Então você não sabe quem pagou aquela dívida no banco? E o apartamento na praia e o carro novo? E por acaso foi você? Pergunta o marido dirigindo-se ao amante. É, fui eu mesmo. Ah, pô, então o senhor faça o favor de se cobrir, que eu não quero ninguém gripado na minha cama, viu? O marido furioso chega em casa e encontra a mulher na cama com outro. O que é que vocês estão fazendo, hein? A mulher vira-se para o outro e diz: viu? Eu não disse pra você que ele era burro? O sujeito tinha um amigo chamado Walter. Pra ele era Deus no céu e Walter na terra. Um dia durante o trabalho ele sentiu-se mal e resolveu voltar pra casa mais cedo. Assim que fechou a porta de entrada, ouviu um barulho de vozes no quarto. Tirou os sapatos, caminhou feito um gato até a porta do quarto e espiou pelo buraco da fechadura. Lá estava Walter e a sua mulher em pé se beijando. De repente ela tirou o sutiã e os peitos desabaram. Tirou a calcinha e a bunda riou. E o sujeito falou: meu Deus do céu, que vergonha. O Walter ali e a mulher toda despencando. O indivíduo surpreende a mulher na sua cama com outro. Ele se armou todo e parou pra pensar um pouco. E foi percebendo que a sua vida de casado havia melhorado nos últimos tempos. A esposa já não lhe pedia mais dinheiro pra comprar carne. Aliás, nem pra comprar vestido, joias, sapatos. Apesar de todos os dias aparecer com um vestido novo, uma joia nova e uma sandália da moda. Os meninos mudaram de uma escola pública de bairro para um cursinho super chique na Zona Sul. Sem contar que a mulher trocou de carro, apesar dele há 4 anos não receber um aumento e ter cortado a mesada dela. O mercado então nem se fala. Eles nunca tiveram tanta fartura quanto nos últimos meses. Conta de água, de luz, telefone, internet, celular e cartão de crédito, fazia tempo que ele nem ouvia falar delas. O caso é que a mulher dele era um tremendo de um avião. Uma mistura de tiazinha com Vera Fischer temperada no caldo da feiticeira. Coisa de louco. Então ele decidiu sair do quarto para não atrapalhar os dois. Parou na porta da sala e pensou para si mesmo: o cara paga o aluguel, o supermercado, a escola das crianças, as contas de casa, o carro, o shopping, todas as despesas, eu ainda vou pra cama com ela todos os dias? E fechando a porta atrás de si concluiu: rapaz, o corno é ele. O sujeito foi fazer uma longa viagem de ônibus e voltou um dia antes. Encontrou a mulher com o vizinho na cama e falou: ah é? Já que você tá com a minha mulher aqui, eu vou lá pra casa dormir com a sua. Nisso o vizinho dele respondeu sem nem se abalar: vá firme, amigão. Você deve estar mesmo precisando descansar. Dois amigos se encontraram num restaurante. Rapaz, você sabia que o Rogério está hospitalizado? Ué, eu não acredito não. Ontem mesmo eu vi ele dançando no baile com aquela ruiva, é incrível. Pois é, a mulher dele também viu.
O sujeito chega do trabalho, percebe a ausência da mulher, corre pra cozinha, aproxima-se da empregada e, cobrindo os olhos dela com a mão, diz: Se em 10 segundos você não adivinhar quem sou eu te jogo na cama e te encho de beijos. Então ela começou a tentar adivinhar. Ai, menino, eu vou tentar adivinhar. É o Pedro Álvares Cabral? É o Tiradentes? Ou é o Elvis Presley? O sujeito tinha 4 filhos, 3 bonitos, fortes e saudáveis, e um mais novo que se chamava Josias. Era mirradinho, raquítico, todo estrupiado. Viveu a vida toda desconfiado da mulher, mas nunca teve coragem de tocar no assunto. Porém, já no seu leito de morte ele desabafa. Meu amor, eu gostaria de saber se o Josias realmente é nosso filho. Querido! Mas, por favor, não minta pra mim, não. Se não for, não tem problema, não. Eu te perdoo desde já. Eu só queria saber a verdade. Sim, querido, você é o pai do Josias, sim. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Puxa, que bom ouvir isso. Solta ele o seu último suspiro e morre. E a esposa aliviada diz: Ainda bem que ele não perguntou dos outros 3. O marido chega em casa inesperadamente e ficou desconfiado ao entrar no quarto e encontrar um charuto fumegante no cinzeiro. E onde é que vê esse charuto aqui, hein? Pergunta ele asperamente e a mulher: Bate, veio do Rio Grande do Sul? Respondeu uma voz dentro do guarda-roupa. O marido volta mais cedo do trabalho e encontra a mulher na cama com seu melhor amigo. Sandra, Guilherme, pelo amor de Deus, como é que vocês são capazes de fazer uma coisa dessas? Você, Sandra, a quem eu sempre fui fiel durante todos esses anos. E você, Guilherme, a quem eu ajudei nos momentos mais difíceis. E você... Ei, dá pra vocês parar aí com essa fuleiragem e escutar o que é que eu tô dizendo? A mulher chega em casa e flagra o marido na cama com a empregada. Mas que coisa feia, Juvenal! Não, ela é feia, mas pelo menos ela mexe muito gostoso. Da porta da barbearia, o freguês grita para o barbeiro: Vicente, rapaz, acabo de ver a sua mulher com outro homem. Imediatamente o barbeiro corre até a sua casa, que fica ali bem perto. Pouco depois ele regressa reclamando: Perdi tempo à toa, ela não tava com outro homem não, ela tava com o mesmo de sempre. O pesquisador pergunta à dona de casa: A senhora costuma ter relações durante o dia? Sim, pelo menos 3 vezes por semana. E durante o ato a senhora fala com seu marido? De jeito nenhum. Ele não gosta que eu fique ligando pra ele quando ele tá no escritório. Certa noite a vovó acorda com uns ruídos estranhos e olha pro lado da cama e não vê o vovô. Ela acha estranho e vai dar uma volta pra ver se encontra o velho. Após procurar por quase toda a casa, ela então se dirige ao quarto da empregada e quando ia chegando perto da porta, vê os sapatinhos do velho no chão. Nesse momento ela solta um berro: O que é isso, hein? E a empregada então responde: Eu não sei, antes ele vinha aqui descalço. A mulher de um famoso ginecologista chega em casa e flagra o marido com a loira escultural completamente nua na cama. Eu posso saber o que é que está acontecendo aqui? Grita ela indignada. Isso não é nada não, meu amor. É que como eu estava muito atarefado, tive que trazer um pouco do serviço para terminar em casa. Ao voltar inesperadamente de uma viagem, aquele marido surpreendeu sua mulher na cama, nua nos braços de um desconhecido. Indignado, ele se armou para fuzilar o intruso, quando a mulher interveio. Pare, Fernando, pare, não faça isso não! Você quer matar o pai dos seus próprios filhos? São Pedro estava selecionando a entrada das pessoas no céu e só entrava quem tivesse morte por justa causa. Enquanto isso, na terra, Zé chega em casa preocupado, desconfiado que sua mulher estava lhe traindo. Vai até a área de serviço e vê um homem pendurado na varanda. Pisa sobre as suas mãos, fazendo com que o coitado caísse do 10º andar do prédio. Ele olha o homem estirado no chão, mas não contente com seu feito, arrasta sua geladeira até a varanda e empurra a mesma, fazendo com que caísse sobre o tal. Por fim, Zé também se joga do 10º andar. Nesse momento, ele chega ao céu e São Pedro pergunta: Como foi que você morreu, meu filho? Bem, eu desconfiei que minha mulher estava me traindo. Ao chegar em casa, peguei o vagabundo e pendurado na lavanderia. Derrubei ele. Após cair, o vagabundo ainda teve coragem de levantar os braços dizendo:
O meu é maior que o seu. Após isso, eu joguei nossa geladeira por cima dele. E São Pedro disse: entre, meu filho. Nesse instante entra outro. E você morreu de quê, meu filho? Bem, eu tava limpando as vidraças do prédio onde eu trabalho e por acidente me desprendi dos meus equipamentos de segurança e fui despencando o prédio abaixo. Até consegui me segurar em uma mureta da lavanderia de um louco, que ao chegar e me ver ali pisou sobre as minhas mãos, me derrubando do 10º andar do prédio. Eu me espatifei sobre a calçada. Ao perceber que eu estava vivo, ergui minhas mãos aos céus agradecendo a Deus. Mas depois disso eu não vi mais nada, porque uma geladeira foi atirada em cima de mim, pelo mesmo senhor que me derrubou. E São Pedro disse: entre, meu filho, entre. Nisso chega um homem pelado e tremendo de frio. E São Pedro pergunta: e você, como morreu? Me conte. Eu sei lá, eu tava era dentro de uma geladeira. O marido chega em casa e surpreendeu sua mulher nua, deitada na cama, abraçada com o homem. Teve que fazer algum esforço, pigarreou, tossiu, bateu na porta para que eles lhe dessem atenção. O que é que vocês estão fazendo, hein? Finalmente ele gritou. A mulher sentou-se na cama, acendeu um cigarro, com ar entediada, disse pro homem deitado na cama: eu não te disse? Ele é um idiota, eu tenho que ficar explicando tudo pra ele. Adalto já tinha mais de 10 filhos e prometeu que se sua mulher engravidasse outra vez, ele ia se embora de casa e ia deixar ela. Não teve jeito. Um ano depois, lá estava ela esperando outro filho e um dos seus amigos provocou: cadê, rapaz? Você não disse que ia se embora se isso acontecesse? Pois é, rapaz. Eu quase que abandonei a mulher. Arrumei armário e tudo. E o que foi que aconteceu? Eu descobri que o menino não é meu. Suspeitando da fidelidade da sua mulher, que andava muito animadinha, o rapaz contratou um detetive particular para seguir a sua esposa. Uma semana depois, o detetive deu a ficha completa. Olha, infelizmente a sua mulher está te traindo com seu melhor amigo. Ele nem pestanejou, foi correndo direto pro seu quintal, pegou seu cachorro e encheu de porrada. A coroa flagrou o marido na cama com a empregada, fazendo coisas que jamais fizera com ela ao longo de 18 anos de casados. O que é isso, Ariosvaldo? Você não se envergonha, não? Gritou ela indignada. O marido lá caladão, olhando pro chão, segurando o lençol. Aí a mulher insistiu: então você não vai dizer nada, não? Ou será que você perdeu a língua aí? A mulher se queixava quase aos prantos a sua empregada. Ô Maria, eu acho que meu marido tá me enganando com a secretária. Ah, eu não acredito não, a senhora tá me dizendo isso só pra me deixar com ciúme. Dois amigos estavam conversando quando um confidenciou para o outro: rapaz, tu costuma falar com a tua mulher quando tu faz amor? Rapaz, às vezes, né? Quando tem um telefone assim por perto, eu falo com ela. O rapaz estava explicando para o médico que andava tendo problemas de ordem sexual. Eu não sei o que é não, doutor. Depois da primeira eu fico muito cansado. Depois da segunda eu sinto uma dor no peito. Depois da terceira é que é o drama. Eu sinto uma fraqueza desgraçada. A minha respiração leva mais de meia hora para voltar ao normal. Então por que é que você não desiste na primeira? Mas como é que eu faço isso, doutor? Se eu sou casado com a terceira? Conservador e exagerado era aquele marido que, ao surpreender a sua esposa na cama com o vizinho, advertiu ela severamente: tá ficando moderninha, hein? Desse jeito logo logo vai começar a fumar. Um homem morreu e foi direto para o céu. Lá foi recepcionado por São Pedro. De que morreste, filho? Tosse. Tosse? Você estava tuberculoso, filho? Não, eu tossi dentro do armário. A professora pergunta a Joãozinho: Joãozinho, quando eu digo eu fui bonita, é passado. Mas quando eu digo eu sou bonita, é o quê? Aí é mentira, professora. Em um certo dia na escola, a professora pergunta a Joãozinho: Joãozinho, onde fica a Alemanha? Fica no mapa, professora. E ela perguntou a Mateus: Mateus, quem descobriu a Alemanha? E ele respondeu: foi o Joãozinho, professora.
Dia de prova na faculdade, todos os alunos tensos. Entra na sala de aula aquele professor carrasco, de quem todos os alunos têm medo, e diz: o horário de entrega das provas é de 10 em ponto. Ouviram? 10 horas em ponto. Se alguém me entregar a prova às 10:01, eu não vou aceitar. E então se inicia a prova. Muitos alunos acabaram rápido, outros demoraram mais, mas conseguiram entregar até às 10 horas. Apenas um aluno continua fazendo o exame. Quando o professor se preparava para ir embora, o aluno se levanta e vai entregar a prova. Tá aqui, professor. Agora eu não vou aceitar mais não. Como não? Eu deixei bem claro que só aceitaria provas até às 10 horas. Professor, o senhor sabe com quem é que tá falando? Não sei não. Então o aluno pega a pilha de provas, coloca a dele no meio e diz: a porra então descubra. A professora pede ao Joãozinho: Joãozinho, fale 3 pronomes. Quem? Eu? Por quê? Parabéns, Joãozinho, corretíssimo. O pai de Joãozinho tinha ficado apavorado quando ele lhe mostrou seu boletim. Olha, na minha época as notas baixas eram punidas com uma boa surra. Legal, pai. Que tal a gente pegar o professor na saída amanhã? Na escola, a professora testa o conhecimento dos alunos. Mariazinha, quando eu digo há uma mulher debruçada na janela, a frase é singular ou plural? É singular, professora. Muito bem, você acertou. Joãozinho, e quando eu digo há muitas mulheres debruçadas na janela, é o quê? Aí já é um puteiro, né, professora? De manhã, a mãe vai bater na porta do quarto do filho. Filho, acorda! Hoje eu não vou à escola, não. Eu não vou por 3 motivos. Primeiro, que eu tô morto de sono. Segundo, que eu detesto aquele colégio. E eu não aguento mais aqueles professores. Mas você tem que ir, filho. E por 3 motivos. Você tem um dever a cumprir, já tem 45 anos e é o diretor do colégio. Todos os dias a professora chegava na sala de aula e dizia: bom dia, meus aluninhos. E em seguida ouvia o coro: bom dia, professoraca. E todos os dias a rotina se seguia: bom dia, meus aluninhos. Bom dia, professoraca. Até que um dia a professora chegou e disse: bom dia, meus aluninhos. E o coro se seguiu: bom dia, professora. Percebendo a diferença, a professora falou de novo: bom dia, meus aluninhos. E ouviu novamente: bom dia, professora. Como percebeu que Joãozinho havia faltado nesse dia, combinou com os alunos que no dia seguinte, quando ela desse bom dia a todos, eles ficariam calados. Então no dia seguinte a professora chegou e disse: bom dia, meus aluninhos. E somente Joãozinho respondeu: vai se lascar. Um professor de química queria alertar os alunos sobre o mal que as bebidas alcoólicas fazem e fez uma experiência em sua sala de aula, usando um copo de água, um copo de cerveja e 2 vermes. Eu vou colocar um verme na água, disse ele pegando um dos vermes, e vocês vão ver que nada vai acontecer. Dito e feito, o verme caiu na água e ficou nadando tranquilamente. Agora eu vou colocar um verme no copo de cerveja e ele vai morrer. E jogou o verme no copo de cerveja. Não deu outra. Menos de 2 minutos o verme tava batendo as botas. Ficou parado, duro no fundo do copo. Viram? Disse o professor, satisfeito com o resultado da sua experiência. E então, o que nós aprendemos depois de fazer essa experiência? Joãozinho se levantou e disse em alta voz: aprendemos que bebendo muita cerveja, nós ficaremos livres de todos os vermes. Desculpas para quem não quer estudar. Um ano tem 365 dias para podermos estudar. Depois de tirar 52 domingos, só nos restam 313 dias. No verão, há 50 dias durante os quais faz demasiado calor para podermos estudar. Assim nos restam 263 dias. Dormimos 8 horas por dia. Por ano, isso dá 122 dias. Agora só nos restam 141 dias. Se nos derem 1 hora por dia para fazer o que nós quisermos, 15 dias desaparecem. Assim nos restam 126 dias. Gastamos 2 horas por dia para comer. Assim usamos dessa maneira 30 dias. Sobram-nos apenas 96 dias no nosso ano. Gastamos 1 hora por dia para falar com amigos e familiares, o que nos tira 15 dias a mais. E então restam apenas 81 dias. Exames e testes ocupam no mínimo 35 dias por ano. Portanto, só nos resta 46. Tirando aproximadamente 40 dias de férias e feriados, ficamos apenas com 6 dias. Digamos que no mínimo 3 dias doente. E estáis então apenas com
3 dias para poder estudar. Digamos também que só saímos 2 dias. Só nos resta um dia. Porém, esse único dia é seu aniversário. Ditados sobre aluno. O aluno não copia, compara resultados. O aluno não fala, troca opiniões. O aluno não dorme, se concentra. O aluno não se distrai, examina as moscas. O aluno não falta na escola, é solicitado em outros lugares. O aluno não diz besteiras, desabafa. O aluno não masca chiclete, fortalece a mandíbula. O aluno não lê revistas na sala, se informa. O aluno não destrói o colégio, apenas decora a escola segundo o seu gosto. A professora dando aula pergunta para o aluno: Pedrinho, qual foi a primeira coisa que Dom Pedro fez quando chegou ao trono? E Pedrinho responde: Ele sentou no trono, professora. Na escola de treinamento para kamikazes, os alunos estão todos reunidos, muito concentrados na aula, quando o instrutor explicou: olha aqui, vocês prestem muita atenção porque eu só vou fazer isso uma vez. Em uma escola em Minas Gerais, o professor pergunta para o aluno: me diga aí um verbo. Ele pensou e respondeu indeciso: é bicicleta. Não é bicicleta, seu mineiro burro. É bicicleta. E bicicleta não é verbo. Perguntou para outro mineiro: diz aí você um verbo. Ele pensou e arriscou: é plástico. Não é plástico, seu mineiro burro. É plástico. E plástico não é verbo. E perguntou ao terceiro mineiro: diz aí um verbo. Esse aí nem pensou: hospedar. Muito bem, até que enfim um mineiro inteligente. Agora diga uma frase com o verbo que você escolheu. O mineiro encheu o peito de coragem e mandou bala: hospedar da bicicleta são de plástico. Numa aula de biologia, depois de discorrer por um bom tempo sobre o alto teor dos níveis de glicose contidos no sêmen, o professor é interrompido por uma garota loira. O senhor está dizendo que existe tanta glicose no sêmen quanto no açúcar, mestre? Perfeitamente. Então por que o gosto não é doce? Antes que as gargalhadas acabassem, a garota pegou os livros e ia se retirando com a cabeça baixa, quando o professor interveio: ei, garota. E ela se virou para o professor: o gosto não é doce porque as papilas degustativas que reconhecem o sabor doce encontram-se na ponta da língua e não no fundo, perto da garganta, onde suponho que a senhorita tenha feito a experiência. Uma mulher estava muito preocupada com o encontro comemorativo dos 40 anos da formatura do seu colégio. Queria se apresentar em boa forma. Justo naqueles dias, ela teve a sua primeira consulta com um novo dentista, que a sua melhor amiga lhe indicou como sendo competente e sensível ao aspecto estético. Ao entrar na sala de espera, uma lembrança que estava sussurrando lá no fundo da memória acabou de aflorar. O nome do dentista era assim o de um colega de turma que nunca mais encontrara. Um dos rapazes mais bonitões da classe. Mas quando ele apareceu à porta do gabinete para chamá-la à consulta, ela ficou em dúvida. O dentista era gordo, careca e mais baixo do que o tal colega. Enquanto se instalava na cadeira, ela perguntou: eu acho que eu te conheço. Você não é fulano que no ano tal se formou na turma tal do colégio tal? Sim, sim. Respondeu ele interessado e animado. A senhora dava aula de quê? Aquele dia de aula, a professora de ciências tinha pedido para cada aluno que eles trouxessem algum instrumento que os médicos utilizam no exercício da sua profissão. Pedrinho, o que foi que você trouxe? Um bisturi, professora. Quem é o médico da sua família? É o meu pai, professora. E pra que serve o bisturi? Pra fazer cirurgias. Muito bem. Mariazinha, o que foi que você trouxe? Uma seringa, professora. Quem é o médico da sua família? Ah, é a minha tia. E pra que serve a seringa? Pra aplicar injeção, professora. Muito bem. Joãozinho, o que foi que você trouxe? Eu trouxe um tubo de oxigênio, professora. E quem é o médico da sua família? Ninguém. E como é que você conseguiu isso, menino? Com a minha avó. E ela não disse nada? Disse: socorro. Uma professora universitária estava acabando de dar as últimas orientações para os alunos acerca da prova final que aconteceria no dia seguinte. Finalizou alertando que não haveria desculpas para a falta de nenhum aluno, com exceção de um grave ferimento, doença ou morte de algum parente próximo. Um engraçadinho que sentava no fundo da classe perguntou com aquele ar velho de cinismo: dentre esses motivos justificados,
podemos incluir o extremo cansaço por atividade sexual. A classe explodiu em gargalhadas, com a professora aguardando pacientemente que o silêncio fosse restabelecido. Tão logo isso ocorreu, ela olhou pro palhaço e respondeu: Isso não é um motivo justificado. Como a prova será de múltipla escolha, você pode vir para a classe e escrever com a outra mão. Ou se não puder sentar-se, você pode fazer ela em pé. Dois amigos conversavam na escola, um comenta com o outro: Eu detesto professoras que nos chamam pelo sobrenome. Por que, homem? Porque eu me chamo Carlos Brito. Aí a professora sempre diz: Vem cá, Brito. 10 leis da faculdade. Primeiro, não importa quão tarde é a sua primeira aula, você vai dormir durante ela. Segundo, os alunos da faculdade também jogam aviões de papel na aula. Terceiro, se você assistir a aula calçado, todo mundo vai te perguntar por que você foi tão chique. Quarto, se você era inteligente no colegial, azar seu. Quinto, não importa tudo que você prometeu quando passou no vestibular, você vai nas festas mesmo que sejam na noite antes da prova. Sexto, você pode saber toda a matéria e se ferrar numa prova. Sétimo, você pode não saber nada da matéria e tirar um 10. Oitavo, sua casa é um ótimo lugar para visitar. Nono, as melhores coisas você aprende fora da sala de aula. Décimo, você vai se tornar aquelas pessoas que seus pais falaram para você não se meter. Os egípcios antigos desenvolveram a arte funerária para que os mortos pudessem viver melhor. Nada mais justo. Não dá para viver a eternidade desconfortavelmente. A diferença entre o romantismo e o realismo é que os românticos escrevem romances e os realistas nos mostram como é a situação do país. E ainda faltam várias outras para comentar. A fé é uma graça através do qual podemos ver o que não vemos. Está aberto o caminho para a cura da cegueira. A insônia consiste em dormir ao contrário. Perfeito. Morrer é viver ao contrário, né? Na sala de aula, a professora pergunta: Quem de vocês sabe quem é a pessoa mais rápida do mundo? É o Schumacher, professora. Se arrisca, Pedrinho. É o Rubinho, professora. Diz a Mariazinha. Todos caem na gargalhada. Eu sei, grita Joãozinho com convicção. A pessoa mais rápida do mundo é a minha tia. A sua tia? Como assim, Joãozinho? Quando ela sobe na balança, ela vai de 0 a 100 em menos de 1 segundo. A prosopopeia é o começo de uma epopeia. E uma centopeia deve ser 100 epopeias. A respiração anaeróbica é a respiração sem ar, que não deve passar de 3 minutos. Meu medo é descobrir que um quadrúpede desses foi meu aluno. A unidade de força é o Newton, que significa que a força tem que realizar 1 metro da unidade de tempo no sentido contrário. O relógio dessa besta quadrada deve ter centímetros, metros e quilômetros. Quando um animal irracional não tem água para beber, só sobrevive se for empalhado. Deve ter sido o destino dessa besta quadrada. Antes de ser criada a justiça, todo mundo era injusto. Graças a Deus, só falta uma. A arquitetura gótica se notabilizou por edifícios verticais. Melhor pular essa. As glândulas salivares só trabalham quando a gente tem vontade de cuspir. Bem, já cheguei até aqui. As múmias tinham um profundo conhecimento de anatomia. Para mim, a mais marcante de todas. Uma professora, no início de mais um ano letivo, estava recebendo 3 alunos que ela não conhecia. Qual é o seu nome? Ai, meu nome é Margarida. Que lindo nome. A minha mãe me deu esse nome porque quando eu nasci caiu uma margarida no meu dedo.
berço. Ah, que coisa mais linda! A professora se vira para a segunda aluna e diz: Qual é o seu nome? Ai, o meu nome é Rosinha, porque quando eu era uma bebezinha caiu uma rosa no meu berço. Ai, como eu estou encantada! E logo viu um menininho. Qual é o seu nome? E um garoto todo torto respondeu: Meu nome é Armário. Caracteres sexual secundários são as modificações morfológicas sofridas por um indivíduo após manter relações sexuais. Agora imagine a aparência de uma prostituta depois de 15 a 20 anos de modificações morfológicas. O Chile é um país muito alto e magro. Com certeza ele confundiu o Chile com uma pessoa. O coração é o único órgão que não deixa de funcionar 24 horas por dia. Imagine o alívio que eu senti ao ler isso. Joãozinho está na escola em plena sala de aula e pergunta para a professora: Professora, coração tem pernas? E a professora pergunta: Por que, menino? É porque ontem meu pai gritou lá no quarto: Abre as pernas, coração. A harpa é uma asa que toca. Imagina a definição dele de um trombone de vara. As aves têm na boca um dente chamado bico. Fiquei de queixo caído. Ou melhor, de portas bico caído. Discurso ouvido no encerramento do curso de memória. Senhoras e senhores, em nome de toda a nossa equipe, gostaria de agradecê-los pela presença e ressaltar que se precisar de mais alguma informação, por favor, nos contate através do telefone 5560-7832. Repetindo, 5605-7390. Muito obrigado e até a próxima. Depois de uma pausa de 5 segundos... só um minuto, por favor. Eu já ia esquecendo de dar o nosso telefone de contato. Lenda é toda narração em prosa de um tema confuso. Entendeu, né? Todo discurso político é uma lenda. A principal função da raiz é se enterrar. Impressionante. A igreja ultimamente vem perdendo muita clientela. Posso concluir que a culpa é do Papa, que seria o vice-presidente de marketing. Início das aulas no internato misto. O diretor do estabelecimento faz seu discurso habitual de boas-vindas, acrescido de algumas recomendações importantes. A entrada do dormitório feminino é proibido para todos os rapazes, assim como a entrada do dormitório masculino é proibida para todas as moças. Quem for pego infringindo esta regra deverá pagar uma multa de R$200. Na segunda infração, a multa será de R$200 e na terceira, R$1.200. Alguma pergunta? Um jovem levanta a mão e pergunta timidamente: Diretor, e um passe anual sai por quanto, hein? A febre amarela foi trazida da China por Marco Polo. Se Marco Polo tivesse viajado aos Estados Unidos, traria a febre vermelha dos índios. O sol nos dá luz, calor e turista. Esse com certeza mora em Natal. Na Grécia, a democracia funcionava muito bem, porque os que não estavam de acordo se envenenavam. Pensando bem, não é uma má ideia. O difícil é convencer as pessoas. A classe era a mais terrível da escola. A meninada simplesmente virava tudo pelo avesso, sob o comando implacável de Joãozinho. Irritado com seus alunos, o professor lança um desafio. Vocês são muito bons para avacalhar minha aula, não é? Mas vamos ver se vocês também têm um pouco de autocrítica. Eu sei que aqui tem muitos alunos burros, mas vocês se reconhecem como tal? Aquele que se julgar burro, faça o favor de ficar de pé. Todo mundo continua sentado, no mais pleno silêncio. Alguns minutos depois, Joãozinho se levanta solenemente. Quer dizer que você se acha burro, né? Disse o professor com um sorriso irônico nos lábios. Bem, pra falar a verdade não, né? Mas é que eu fiquei com pena de ver só o senhor aí em pé.
O nervo óptico transmite ideias luminosas ao cérebro. Então, se o cara é obtuso, o nervo dele deve transmitir ideias sombreadas, não é mesmo? Na saída da escola, dois garotos conversam. Meu avô trabalha na faculdade de medicina há 80 anos. Nossa, 80 anos! Ele é professor, é? Não, ele é o esqueleto. O batismo é uma espécie de detergente do pecado original. Já a confissão seria o sabonete para uso diário. O calor é a quantidade de calorias armazenadas numa unidade de tempo. Fala a verdade, não dá uma sensação de vazio impotente? O petróleo apareceu há muitos séculos, numa época em que os peixes se afogavam dentro d'água. Sim, foi no mesmo período geológico em que as aves tinham vertigem e as minhocas claustrofobia. O que foi que o caderno disse para o outro em plena aula de matemática, onde os alunos estavam copiando atentamente a revisão para a última prova do ano? Nada. Você já viu o caderno falando? A professora de Joãozinho chegou na sala de aula e leva um tombo. Como ela estava de vestido, perguntou para os alunos mais próximos o que eles viram. O que foi que você viu, Chiquinho? Seu joelho, professora. Uma semana de suspensão. O que foi que você viu, Pedrinho? Eu vi sua coxa. Um mês de suspensão. E você, o que foi que você viu, Joãozinho? Joãozinho se levantou, guardou todos os seus materiais e disse para todos: até ano que vem, pessoal. Feliz ano novo. O vento é uma imensa quantidade de ar. Que coisa, não tinha percebido isso. O objetivo da sociedade anônima é ter muitas fábricas desconhecidas. O tráfico de drogas. Os crustáceos fora d'água respiram como podem. Coragem, faltam poucas. Os estuários e os deltas foram os primeiros habitantes da Mesopotâmia. Que é isso, meu povo? Pérolas do vestibular. Imbecilidades retiradas das provas e ainda com comentário dos professores. Lavoisier foi guilhotinado por ter inventado o oxigênio. Já imaginou um negócio desse? Péricles foi o principal ditador da democracia grega. Isso, Stalin foi o principal seguidor de Mahatma Gandhi. O problema fundamental do terceiro mundo é a superabundância de necessidades. O animal que escreveu isso deve ter raciocinado com a própria abundância e não com o cérebro. Alguns minutos depois de tocar o sinal, a professora entra na classe. Toda afobada coloca o material em cima da mesa, gira o corpo para dar início à aula quando pisa em falso e leva o maior tombo. Levanta-se rapidamente, ajeita a saia e com um sorriso sem graça brinca. Vocês viram a minha ligeireza? E Joãozinho responde: vimos sim, professora. Só que a gente conhecia por outro nome. Numa escola nos Estados Unidos. Johnny, o que você fez durante o recreio? Pergunta a professora norte-americana. Eu estava brincando na areia, professora. Muito bem, Johnny. Se você conseguir escrever no seu caderninho a palavra areia corretamente, eu te dou 1 ponto. O garoto escreve corretamente e a professora exclama: muito bem. Agora você, Steve. O que você fez no recreio? Eu também brinquei na areia, professora. Certo. Se você conseguir escrever a palavra brincar corretamente, também te darei 1 ponto. O garoto escreve corretamente e a professora exclama: ótimo! E você, Mohamed, o que fez durante o recreio? Eu queria brincar na areia, mas eles não deixaram. Mas que horror! Isso é uma discriminação contra o grupo étnico-minoritário, com laivos de xenofobia. Olha, Mohamed, se você escrever corretamente uma discriminação contra o grupo de étnico-minoritário com laivos de xenofobia, eu te dou 1 ponto pra você também, viu, meu filho? O terremoto é um pequeno movimento de terras não cultivadas. Só faltou completar que esse movimento é um braço armado do MST.
Na faculdade de medicina, a segunda pergunta da prova é: quais as principais vantagens do leite materno sobre o leite pasteurizado? Aquele aluno que só fica nos barzinhos não tem dúvida e manda a sua resposta. Primeiro, a esterilidade do produto é garantida sem ter que fervê-lo. Segundo, o produto é disponível em quaisquer condições, mesmo em viagem. Terceiro, o produto é distribuído na temperatura exata. Quarto, a embalagem é muito mais atraente. Chegou o Natal e um presidiário queria muito ganhar uma bicicleta de 8 marchas de Natal. Então ele resolveu escrever uma carta para Jesus que dizia: Menino Jesus, eu fui um menino muito bom esse ano. Me deu uma bicicleta de 8 marchas. Mas depois ele pensou: Não, ele não vai acreditar não. Amassou o papel e jogou no lixo. De repente ele teve uma outra ideia e escreveu assim: Menino Jesus, eu só queimei 2 colchões esse ano. Me deu uma bicicleta de 8 marchas. Leu o que escreveu e pensou: Não, ele não vai acreditar não. Amassou o papel e jogou no lixo novamente. E sem mais ideia nenhuma, o homem foi pra rua e de repente viu um presépio. Roubou Maria dele e voltou para a prisão. Então o homem escreveu uma nova carta que dizia: Menino Jesus, eu sequestrei a tua mãe. Me deu uma bicicleta de 8 marchas ou então não devolvo ela. O delegado interroga o ladrão preso em flagrante. Então o senhor confessa que abriu a loja de brinquedos com pé de cabra. Isso mesmo, doutor. Mas eu só fiz isso pra cumprir a última vontade do meu pai. Vontade do seu pai? Como assim? É, doutor. Antes de morrer, ele disse que só iria sossegado se eu prometesse que iria abrir uma loja de brinquedo. E eu cumpri a promessa, né não, doutor? No tribunal, o juiz diz para o réu: sabe que você escolheu pra cúmplice um bandido da pior raça? Sei, sim, senhor. Mas é que eu não encontrei ninguém honesto pra me ajudar. Véspera de Natal, a turma no correio se prepara para a festa de confraternização, quando chega alguém trazendo um envelope endereçado a Papai Noel. A carta era de um garotinho muito pobre, cuja mãe estava doente, o pai desempregado, não tinha nada para comer. O dono do barraco onde moravam havia ameaçado de despejo, porque o aluguel estava atrasado há mais de 6 meses. E mais um infindável rosário de desgraceiras de arrancar lágrimas dos mais impenetráveis corações. No final ele terminava a carta pedindo R$50 para comprar um remédio para a mãe. Comovidos, o pessoal do correio resolveu fazer uma vaquinha para arrecadar o dinheiro e enviá-la ao menino. Conseguiram R$48. Colocaram o dinheiro no envelope e mandaram ao menino, felizes por terem feito uma boa ação. Uma semana depois, outro envelope com a mesma letrinha pequenininha, endereçada ao Papai Noel. Ansiosos pelas palavras de agradecimento do menino, todos se juntaram em torno de um dos funcionários que leu em voz alta: querido Papai Noel, muito obrigado pelo dinheiro que você mandou. Da próxima vez seria melhor que trouxesse pessoalmente, pois os filhos da mãe do correio me roubaram R$2. Deve ter sido por causa do selo. Um prisioneiro conseguiu fugir da penitenciária depois de 25 anos preso. Ele entra numa casa e pega um jovem casal dormindo no quarto. Ele amarra o marido numa cadeira num lado do quarto e a mulher na cama do outro lado. Aí ele vai na cama, beija o pescoço da mulher. Mas de repente ele se levanta e sai do quarto. O marido fala o mais baixo possível e diz à sua bela mulher: Querida, esse cara há muito tempo que ele não vê mulher. Eu vi ele beijando você no pescoço e depois sair nas pressas. Por favor, coopere com ele. Se ele quiser fazer amor com você, faça. Aceite e finja que está gostando. Por favor, não bata nele não, que senão ele fica nervoso. Nossas vidas dependem disso, meu amor. Querido, ainda bem que você pensa assim. Você está certo. Ele não vê mulher faz tempo. Mas ele não estava beijando meu pescoço. Ele estava sussurrando no meu ouvido. Ele me disse que achou você lindo e perguntou se tinha vaselina no banheiro. Eu disse que sim, ele foi buscar. Seja bonzinho, tá, meu amor? Nossas vidas dependem disso. O ladrão tinha roubado 3 barras de ouro e para fugir da polícia ele tinha que passar por uma ponte que só aguentava 70 quilos, sendo que ele pesava 68 quilos e cada uma das barras pesava 1 quilo, mas mesmo assim ele conseguiu passar. Ele conseguiu por causa da sua antiga profissão. Sabe qual era? Malabarista. Ele jogava uma e ficava com 1 quilo a menos. Um cara que não costumava muito ir à igreja foi se confessar. Bença, padre. Deus abençoe, meu filho. Padre, o senhor lembra do João Pintor? É claro, meu filho. Pois é, padre. O João veio a falecer. Que pena. Morreu de quê? Sabe, seu padre, eu moro numa rua sem saída e a minha casa é a última. Ele desceu com um carro e bateu no muro de casa. Coitado, morreu de acidente. Não, ele bateu com um carro e voou pela janela. Caiu dentro do meu quarto, bateu com a cabeça no meu guarda-roupa de madeira. Que pena, morreu de traumatismo craniano. Não, padre, ele tentou se levantar pegando
na maçaneta da porta que soltou e ele rolou de escada abaixo. Coitado, morreu de fraturas múltiplas. Não, pá, depois de rolar pela escada, ele bateu na geladeira que caiu em cima dele. Que tragédia, morreu esmagado. Não, ele tentou se levantar e bateu com as costas no fogão que caiu sopa fervendo em cima dele. Coitado, morreu desfigurado. Não, pá, no desespero saiu correndo, tropeçou no cachorro e foi direto na caixa de força. Que pena, morreu eletrocutado. Não, padre, morreu depois que eu dei os 2 tiros nele. Filho, você matou o João? Mas é claro, né, padre? Ele tava destruindo minha casa todinha. Num voo internacional, 3 caras adentram um avião e começam dizendo: olha, isso aqui é um sequestro. Quero que todas as mulheres vão para o lado esquerdo da aeronave e fiquem quietas. E todos os homens vão para o lado direito, que nós vamos fazer amor com eles. Indignada, levanta uma loira bem gostosa e diz: ué, mas por que tem tanta mulher nesse avião e vocês querem fazer amor logo com os homens? Nisso levanta um gaúcho e grita: bate, e o que é que tu entende de sequestro, guria? O grande Rui Barbosa, ao chegar em casa, ouviu um barulho esquisito vindo do seu quintal. Chegando lá, constatou que havia um ladrão tentando levar os seus patos de criação. Aproximou-se vagarosamente do indivíduo, surpreendeu-o tentando pular o muro com seus amados patos. Batendo nas costas do tal invasor, ele disse: ô bucéfalo, não é pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, e sim pelo alto valor vil e sorrateiro de galgares as profanas da minha residência. Se fazes isso por necessidade, tudo bem, mas se é para zombar da minha alta prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com a minha bengala fosfórica no alto da tua sinagoga para reduzir-te à 50ª potência, que o vulgo denomina nada. Então o ladrão disse: moço, mas enfim, eu levo ou eu deixo os patos? O ônibus estava meio lotado, o que dificultava para qualquer ladrãozinho tentar um assalto. Bernadette, se achando tal, resolveu anunciar o assalto, apesar de estar sozinho. Muito bem, isso aqui é um assalto. Todo mundo passa o dinheiro agora! Nisso ele toma uma cacetada de um karateca e cai tonto no chão. Nesse momento o povo decide linchá-lo. É quando um homem de imensa misericórdia interfere, se levanta e diz: meus amigos, não façam isso. Vocês devem sempre perdoar. De repente esse moço estava somente assaltando para alimentar os filhos famintos. O desespero faz isso conosco. E vira-se para o rapaz e diz: venha, filho, acompanhe-me. Todos já comovidos pelas palavras desse homem, permitiram que ele conduzisse o ladrão até a porta do ônibus. O misericordioso virou-se para o motorista, que estava a 130 km, e disse: por favor, o senhor poderia abrir essa porta? Nisso o motorista respondeu: olha, meu senhor, me desculpe, mas eu não posso parar nessa estrada perigosa. O próximo ponto é daqui a 5 km. Então o misericordioso disse: seu motorista, esse moço precisa descer, e eu disse pro senhor abrir a porta e não para parar. Uma velhinha de 80 anos foi presa por roubar em um supermercado. Quando levada à presença do juiz, ele pergunta a ela: o que a senhora roubou? Uma lata pequena de pêssegos. E qual foi o motivo do roubo, minha senhora? Eu estava com fome, seu juiz. E quantos pêssegos tinha dentro da lata? 6 pêssegos. O juiz proferiu a sentença: então vou prender a senhora por 6 dias. Mas antes que o juiz pudesse terminar, um velhinho, marido da velhinha, perguntou se poderia falar sobre o acontecido. O juiz autorizou e o velhinho começou: eu só queria acrescentar que ela também roubou uma lata de ervilha, meritíssimo. O juiz disse para o réu: é verdade que você roubou pão na padaria? E o réu resmungando: e o senhor queria que eu roubasse aonde? Da farmácia, era? No avião, a loira reclama à aeromoça: olha, eu não posso sentar naquele lugar de jeito nenhum, eu quero trocar. Mas senhorita, o lugar me parece muito bom. Interrompe a aeromoça: você não entende, eu não posso sentar na janela. A senhorita tem algum problema especial, náuseas, medo de altura? Eu tenho um problema muito mais grave. Eu acabei de voltar do cabeleireiro e se eu sentar na janela eu vou desmanchar todo o meu penteado, tá, meu bem? A loira ia de carona em um caminhão, quando de repente o motorista para um pouco antes de uma ponte e diz: eu sinto muito, mas você vai ter que descer, porque por aqui eu vou ter que pegar outro caminho. Por quê? Quis saber ela. Tá vendo aquela placa ali? Altura máxima permitida, 6 metros. A carga do meu caminhão está com quase 7 metros. Ah, mas é só por causa disso? Pode ficar tranquilo, não tem nenhum guarda aqui por perto não.
Uma loira queria vender o seu carro velho, mas tinha muitas dificuldades, porque o mostrador acusava 250 quilômetros. Após muito refletir, ela decide pedir um conselho a uma amiga, que lhe pergunta: mulher, tu estás prontas para fazer algo ilegal? Sim, meu amor, eu quero é vender, custe o que custar. Pois então você vai num amigo meu que é mecânico e ele vai colocar o seu contador de quilômetros em 50 quilômetros. A loira vai ao tal mecânico e este coloca de novo o contador em 50 quilômetros. Alguns dias mais tarde, a amiga pergunta à loira: e aí, mulher, vendesse o carro? Você tá louca, é? Agora que ele tá só com 50 quilômetros, eu vou ficar com ele, é pra mim. Iam duas loiras conversando e uma delas disse: sabe de uma coisa? Eu adoro homens musculosos. Ai, nem me fale nisso. Mas por quê? Olha, eu vou lhe contar uma história. Uma vez eu tava saindo de um hotel quando vem um homem super musculoso. Então o que é que ele faz quando me vê? Tira a camisa e diz: olha, aqui estão 100 quilos de dinamite. Mas como se não bastava, ele também tirou as calças e disse: olha, isso aqui são 100 quilos de dinamite. E então o que foi que você fez? Eu fiquei espantada, mas quando ele tirou as cuecas... Ah, isso é um espetáculo. E aí, o que foi que você fez a seguir? Eu? Mas o que é que eu ia fazer? Eu comecei a fugir e nunca mais eu vi ele. Então por que é que você fez isso? Ora, com 200 quilos de dinamite e um rastilho tão pequenininho, aquilo podia explodir a qualquer hora. Depois do primeiro ano de faculdade em São Paulo, a loirinha do interior volta pra casa da família. Em uma conversa com sua mãe, ela desabafa: mamãe, eu preciso te contar uma coisa. Eu não sou mais virgem desde a semana passada. A mãe fica um pouco ressentida, mas compreende. Tudo bem, minha filha. Algum dia isso ia acontecer, não é mesmo? Só espero que tenha sido uma experiência agradável e romântica. Ah, mãe, no começo até que foi. Por quê? O que foi que aconteceu? Olha, com os primeiros 3 rapazes foi muito bom, mas depois começou a doer um pouco. Uma loira estava com seu namorado dentro do carro. Quando o clima começou a ficar quente, daí ele disse: querida, você não quer ir pro banco de trás, não? E ela respondeu: não. Você tem certeza, querida? Sim. Mas por que você não quer ir? Ah, eu prefiro ficar aqui, perto de você. Tinha uma loira que tinha 5 filhos gêmeos e se chamavam João, todos eles. Chegou um cara e pergunta: como é que você faz pra saber quem é quem? Afinal, eles são gêmeos, né? Aí a loira respondeu: ah, eu sei quem é quem por causa do sobrenome. Uma loira estonteante de 20 aninhos, olhos azuis e um corpo perfeito, estava andando pela rua quando viu um lindo tapete em uma vitrine. Quanto é que custa? São 500 reais. Ai, moça, eu só tenho 300. Você não me vende não por 300? Depois de pensar um pouco, o vendedor disse: olha, se você fizer amor comigo em cima desse tapete, você pode levar ele de graça. Agora não pode peidar não, viu? Essa é a condição. A loira aceitou. O vendedor trancou a loja e começou o serviço. Ai, meu Deus! Gritou a loira abismada quando viu o tamanho do órgão do rapaz. Mas como já estava tudo combinado, ele subiu pra cima da loira e começou o serviço. Quando começou, ela peidou. Voltou pra casa aos prantos e contou a história pra mãe. O quê? Isso não vai ficar assim não. Eu vou lá resolver porque eu vou trazer esse tapete. Isso é uma questão de honra. Já na loja, a mamãe corajosa aguentou cerca de uns 12 segundos. Depois prendeu a respiração, mordeu os lábios e peidou. Chegou em casa xingando o desgraçado, indignada, e contou o fracasso pra filha. A avó da loira, que ouviu a história, se intrometeu. Ah, pois vocês são tudo é mole. Eu vou resolver esse problema, que isso é uma questão de tradição de família. E correu pra loja. Depois de 1 hora, lá volta ela, com o tapete enrolado no ombro. A mãe e a filha fizeram a maior festa, abraçaram a véia, pularam e perguntaram como era que ela tinha conseguido se segurar diante daquele fenômeno. Mas quem foi que disse que eu consegui? Eu caguei foi o tapete inteiro. Eu tô trazendo ele pra lavar. Você sabe por que as loiras tomam Yakult com um chinelo na mão? É pra matar os lactobacilos vivos. A loira entra no consultório e o médico pergunta: então, como é que estão os banhos que eu lhe receitei? Ah, doutor, eu estou me sentindo um pouco pegajosa. Pegajoso? Como assim? Pergunta o médico assustado. Ah, doutor, eu acho que é por causa do açúcar. Açúcar?
Mas que açúcar? Ué, doutor, você não mandou eu tomar banho de água doce? Uma loira entrou numa competição de natação, modalidade peito. Quando todas as nadadoras já haviam terminado a prova, chegou a loira, quase morrendo. Após ser reanimada com café e cobertores, ela fala: Olha, eu não quero reclamar, mas eu acho que aquelas outras usaram os braços, viu? Um médico está de férias na praia com a sua mulher, quando passa uma loira fantástica que lhe manda um beijo sedutor e se afasta. Quem era essa piriguete? Pergunta a mulher do médico. É apenas uma mulher que eu conheci profissionalmente. Conheceu profissionalmente como assim? Na sua profissão ou na dela? Uma loira entra numa loja de cortinas e diz para o empregado: Por favor, eu queria umas cortinas para o meu monitor do meu computador. O empregado espantado diz: Mas minha senhora, os monitores não necessitam de cortinas. Então a loira respondeu com um ar de espertalhona: Hello! Eu tenho Windows, meu filho, no meu computador. Na lanchonete da Vila Olímpica de Atenas, um bêbado, não me pergunte de onde que ele veio, que eu também não sei, cutuca uma mulher e diz: Eu posso contar uma piada de loira? Olha, você é quem sabe. Mas olha aqui pra mim, eu sou sueca, loira natural, tenho 1,80 m de altura, 70 quilos, sou triatleta e faço luta greco-romana. O bêbado fica olhando e não disse nada. E ela continua: Agora dá uma olhada aqui na minha amiguinha aqui do lado. Ela é loiríssima, tem 1,90 m de altura, pesa 85 quilos e é jogadora de basquete. O bêbado continua impassível e a loira prossegue: Agora aqui do outro lado, tá vendo essa loira maior do que a feiticeira? Pois então, somos amigas de infância. Ela é campeã sul-americana de halterofilismo, tem 1,80 m de altura e 40 centímetros de braço. E o bêbado continua só olhando. Agora a escolha é sua. Se você quiser contar piada, vai em frente. O bêbado pensa um pouco, olha pra cada uma das loiras e diz: Olha, se eu tiver que explicar para as 3, eu prefiro nem contar. Uma jovem ruiva vai a um consultório médico e reclama que em todos os lugares do seu corpo dói quando ela toca. Impossível. Mostre-me como é que pode ser, disse o doutor. Então ela encosta o seu dedo no seu ombro e grita agonizantemente. Depois ela encosta em sua perna e grita. Encosta no seu cotovelo e grita. E assim foi. Qualquer lugar que ela tocava, ela gritava. E o doutor perguntou: Você não é ruiva natural não, né? Não, na verdade eu sou loira. Foi o que eu pensei. Seu dedo está quebrado. E aquela secretária loira e gostosa liga para a papelaria: Vocês têm envelope redondo? Envelope redondo? Sim, é para enviar uma circular. Uma loira estava andando na rua com a blusa aberta e um seio de fora. Um policial que ia passando não acredita no que vê e diz: A senhora sabia que eu posso multar a senhora por atentado ao pudor? Mas por que, seu guarda? Perguntou a loira. A senhora tá com seio do lado de fora aí, minha amiga. A loira olha pra baixo e exclama: Ai, meu Deus do céu, onde é que eu deixei meu menino? Deve ter sido dentro do ônibus. A loira ganhou do namorado uma garrafa térmica de presente. Deslumbrada com aquele instrumento, ela pergunta: Pra que é que isso serve, meu amor? O namorado, paciente, explica: A garrafa térmica mantém quente o que é quente e mantém frio o que é frio. A loira retruca com a naturalidade que lhe é peculiar: Ué, mas ela nunca se confunde? Uma loira foi ao shopping comprar um par de sapatos de jacaré legítimo e o vendedor da loja informou o preço. Minha senhora, custa R$1.000. É o quê? Não é possível. Não tem outro jeito de eu conseguir um par de sapatos de jacaré legítimo, não? Disse ela se insinuando. Eu acho que tem. Disse o vendedor enchendo a loira de expectativas. Olha, eu conheço um parque aqui perto onde tem vários jacarés. A senhora pode ir até lá, caçar um deles e providenciar o seu próprio sapato. A loira concordou e disse que iria até
até o parque caçar jacarés. Tudo pra conseguir o tal sapato de jacaré legítimo. No início, o vendedor desacreditou, mas como a estupidez da loira não tem limites, ele resolveu ir até o parque pra checar se a loira estava por lá. Não deu outra. Quando ele chegou lá, viu a loira dentro do pântano matando um jacaré enorme e arrastando até a margem, onde estava mais ou menos uma dúzia de jacaré morto. O vendedor ficou espantado e sem acreditar que estava presenciando a primeira loira caçadora do mundo em ação, quando ela com muita dificuldade tira o jacaré morto da água e exclama: "Ai, que merda, mais um jacaré sem sapatos." Dizem que as loiras são burras. Constatou-se que 15% das mulheres nascem loiras. No entanto, 35% das mulheres são loiras. Logo, uma em cada 5 mulheres faz questão de ser burra. Fala, meus povos e minhas povas, aqui quem vos fala é o humorista Thiago Dias. E no vídeo de hoje nós vamos ter o quê? As melhores piadas sobre loucos, parte 5. Já tivemos 4 vídeos aqui no canal que foram sucesso total e eu tenho certeza que esse aqui também vai ser. Então eu quero pedir a sua contribuição para você assistir esse vídeo do início ao fim, porque eu tenho certeza que você vai amar. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no gostei e deixa aqui nos comentários de qual é a cidade que você está assistindo os nossos vídeos. Me segue no Instagram, o primeiro link da descrição para você acompanhar o meu dia a dia. Lá tem piadas inéditas, enquetes e muito mais. Dito tudo isso, meus amigos, vamos pro vídeo. No pátio do manicômio. Ei, qual é o seu nome, hein? Perguntou um louco a um colega. Eu sei lá, eu esqueci. E o seu? Eu também esqueci. Puxa, nós somos charais, olha. Dois pacientes loucos estavam passando o tempo no hospício. Adivinha o que é que eu tenho na mão? O pão de açúcar. Assim não vale não, você viu o bondinho. Certo dia, um doutor de uma clínica de loucos foi visitar os seus pacientes e encontrou um que estava com as mãos paradas no ar. E ele perguntou: o que é que você tá fazendo, rapaz? Eu tô pegando nhaque. E o que é nhaque? Não sei não, quando eu pegar eu lhe falo. O presidente do Brasil estava visitando um hospício, acompanhado pelo diretor do manicômio. Olha, senhor presidente, aqui é o refeitório dos loucos, aqui é o dormitório dos loucos e etc. E assim foi mostrando todos os aposentos ao presidente. Quando saíram na rua, o presidente notou que tinha um louco pendurado num fio de alta tensão e perguntou: o que é que ele tá fazendo ali, rapaz? Ele pensa que é uma roupa e está no varal secando. Então tirei ele de lá, rapaz, ele pode morrer eletrocutado. Não, senhor presidente, deixa ele secar primeiro. Dois loucos estão na rua, quando um deles diz: olha um buraco, será que dá pra gente ir pro Japão por ele? Mas é claro que não, seu maluco. Você não tá vendo que a gente não tem passagem, não? O louco chega pro diretor do hospício e diz: eu preciso que você me troque de quarto agora, imediatamente. Mas por que, rapaz? Questiona o diretor. É que o meu companheiro de quarto, ele tá ficando louco. Cada dia ele acha que é um animal diferente. Um dia era um leão, no outro dia um jacaré, no outro dia uma cobra, mas hoje eu tô morrendo de medo dele. Hoje ele é um galo. O diretor sorri e pergunta: mas por que você tá com medo, rapaz? Se ele é simplesmente um galo? E o louco responde: sim, o senhor não tá vendo que eu sou uma galinha, não? O excelentíssimo presidente do Brasil resolveu visitar um hospício e é recepcionado por uma comissão de pacientes. Viva o presidente! Viva o presidente! Gritavam eles entusiasmados. Ao ver um dos componentes da turma calado, um dos assessores do presidente abordou e perguntou: e você aí, rapaz, por que é que você não tá gritando viva o presidente? É porque eu não sou louco não, eu sou um médico. Um caminhão que vem transportando os loucos de um hospício para o outro vira na pista. O médico que vinha na cabine com o motorista sobrevive. Vê vários loucos feridos e se desespera. Chama pelo motorista, mas o motorista estava morto. Então ele vê um louco saindo dos destroços e chama ele para ajudá-lo a separar os mortos dos vivos. E o médico explica pro louco: olha, quando eu disser morto, você joga no buraco. Se eu disser que tá vivo, você deita ele no chão. Então o médico começa a examinar os loucos. E o médico diz: morto. E o louco joga no buraco. Então o médico diz pra
entra outro, vivo. O louco deita ele no chão, até que o médico diz novamente, morto. O louco pega o morto nos braços e vai levar pra jogar no buraco. Quando ele escuta um gemido do louco que está em seus braços. Me ajude, eu ainda tô vivo. Então o louco responde, Deixa de conversa, rapaz. Você quer saber mais que o doutor? e joga ele no buraco. Certo dia em um manicômio, 12 loucos iam ser testados para receberem alta. Os 12 foram postos em fila e logo o médico chamou e disse: Bom dia, rapazes, hoje vocês terão uma chance de sair das nossas instalações. Os loucos se animaram, mal conseguiam ficar parados, então o médico disse: Olhe, fechem os olhos e se imaginem na frente de um lindo oceano, com um lindo pôr do sol no fundo. E todos os loucos obedeceram. Então os assistentes desse médico desenharam uma porta na parede, porém mal feita, e o médico continuou: Olhe, nesse oceano vivem peixes, baleias, sereias. Por favor, abram os olhos. E todos os 12 obedeceram. Logo que viram a porta, saíram correndo, todos os 11 juntos, e se chocaram contra a parede. Mas espera aí, juntos no total são 12. Cadê o 12º? Ah, lá está ele ali, ó. Olá, meu amigo, disse o médico. Olá, doutor. Parabéns, você poderá ir embora e voltar para sua família. Oba, graças a Deus. Mas me diga, por que é que você não foi com os outros? É que eles são muito burros, doutor. Mas por que é que você diz isso? E o louco sussurrou no ouvido do médico: A chave tá comigo. O médico vai examinar o paciente e pergunta: Me responda, como é ser louco? E o louco responde: Ah, doutor, é uma loucura ser louco, viu? O sujeito vai ao psiquiatra. Doutor, eu tô com um grande problema. Toda vez que eu me deito na cama, eu acho que tem alguém embaixo. Aí eu vou pra debaixo da cama e acho que tem alguém em cima. E fico nesse pra cima, pra baixo, pra cima e pra baixo. Eu tô ficando doido, doutor. Deixe-me tratar de você durante 2 anos. Venha 3 vezes por semana que eu curo esse seu problema. E quanto é que o senhor cobra, doutor? 120 por sessão. Bem, eu vou pensar. Passados 6 meses, eles se encontram na rua. Rapaz, por que é que você não me procurou mais? Pergunta o psiquiatra. Ah, doutor, a 120 paus a consulta, 3 vezes por semana durante 2 anos, ia ficar caro demais. Um sujeito no bar me curou por 10 reais. Ah, é? Mas como? Pergunta surpreso o psiquiatra. E o sujeito responde: Simples. Por 10 reais ele cortou os pés da cama. Os loucos estavam brincando de se esconder. Uns atrás da porta, outros debaixo da cama, outros nos armários. E quando encontravam, todos diziam: Te peguei. Mas teve um louco que foi pego embaixo do tapete. Aí um gritou: Te peguei. E o doido disse: Não vale, que eu não tô brincando. Então o que é que tu fazes aí embaixo do tapete? É que eu sou um doido varrido. Um paciente chegou para o médico e disse: Doutor, eu vivo esquecendo as coisas. Então o médico lhe perguntou: E quando é que isso começou? Isso o que, doutor? No hospício havia 3 loucos que estavam lá por muito tempo. Um dia então o médico resolveu fazer o último teste para saber se eles finalmente poderiam sair do hospício. Mandou chamar o primeiro louco e perguntou: Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando sair do hospício? Um estilingue, doutor. Esse aqui vai ter que ficar por mais um bom tempo. Chama o segundo aí. Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando sair do hospício? E o outro doido respondeu: Eu vou fazer um estilingue, doutor. Esse também vai ter que passar mais um bom tempo no hospício. E mandou chamar o último louco e fez a mesma pergunta: quando eu sair daqui eu vou querer uma mulher bem gostosa. O médico, achando que finalmente encontrou um homem são, perguntou: E o que é que você vai fazer com ela? Eu vou tirar a blusa dela, depois eu vou tirar a saia dela, depois eu vou tirar a camiseta dela, depois eu vou tirar a calcinha dela e o quê? Perguntou o médico já meio excitado. Eu vou tirar o elástico da calcinha dela e depois eu vou fazer um estilingue. Alguns loucos fizeram um plano de fuga do hospício, pulando o muro. Resolveram fazer um treinamento primeiro antes da fuga e passaram vários dias pulando de fora para dentro e de dentro para fora, para que no dia da fuga pulassem com perfeição e nada falhasse. E marcaram a data da fuga em massa. Os loucos ficaram ansiosos e agitados. Não via a hora de fugir daquele lugar. Mas no dia marcado caiu um temporal e derrubou o muro. E os loucos então resolveram adiar a fuga até que construíssem um novo muro.
Um doido planejava fugir do hospício com um parceiro. Vamos fugir de noite pelo buraco da fechadura, viu? À noite os dois saíram de fininho. Chegaram na porta e um dos doidos disse: Vixe, pode esquecer. Não vai dar mais pra gente fugir, não. Por quê? Porque esqueceram a chave na fechadura. Um homem estava passeando perto de um hospício e ouviu um monte de gente gritando: 8, 8, 8. Foi aí que a curiosidade empurrou ele um pouco mais para perto do muro. Pegou umas caixas, subiu e olhou por cima do muro. Nisso, um monte de loucos jogaram um saco de bosta na cara do homem. E em seguida ouviu-se um coro gritando: 9, 9, 9. No hospício, o médico tenta curar um louco, que pensa que é um jegue. Olhe no fundo dos meus olhos e repita depois de mim: eu não sou jegue. Se não é jegue, é uma égua. Não, eu não sou jegue e nada mais. Eu não sou jegue e nada mais. Nada mais não, burro. Eu não sou burro, eu sou um jegue. Um maluquinho chega pra um cara de terno e pergunta: Ei, psiu, quem é você, hein? Ora, você não me conhece, rapaz? Eu sou o diretor do manicômio. Ih, cara, sai dessa. Eu entrei aqui achando que era o Napoleão e ainda não saí até agora, tá vendo? Numa cidadezinha do interior, um sujeito andava tranquilo pela rua. De repente, ele viu uma galinha e começou desesperadamente a correr, apavorado, gritando socorro. Seus familiares estavam sem saber o que fazer, pois aquilo ali era uma coisa rara e absurda. Levaram o sujeito para o psiquiatra. Me diga qual é o seu problema, meu amigo. Aí, doutor, é que eu sou uma ervilha. E se eu não me cuido, eu posso ser devorado por uma galinha. Ah, sim, é claro. Mas veja bem, o senhor tem duas mãos, não é verdade? Sim, e daí? O senhor já viu ervilha com braços? Não. O senhor não tem duas pernas? Por que é que o senhor não usa essas duas pernas para fugir das galinhas? Puxa, doutor, pois é, rapaz, eu nunca pensei nisso. Veja outra coisa, uma ervilha estaria aqui conversando comigo? É verdade, doutor, o senhor mudou minha vida, viu? Eu nunca tinha pensado nisso antes. Agora eu sei que eu não posso ser uma ervilha, isso é uma coisa absurda, é impossível, né? E lá se foi o nosso amigo, todo feliz com a sua identidade redescoberta. Tranquilo, andando pela rua, ele vê outra galinha e sai correndo apavorado de novo. Dessa vez um carro o atropela. Ele foi para o hospital todo arrebentado. E entre as visitas médicas, naturalmente chamaram o psiquiatra. Mas o que aconteceu, rapaz? Você não me disse que agora sabia que não era mais uma ervilha? Sim, doutor, saber eu sei. Agora o senhor sabe se a galinha não já tá sabendo? Um louco encontra um colega nos corredores do hospício e declara: Eu sou Napoleão. O outro louco indignado brada: Que Napoleão o quê? Você tá maluco, rapaz? Quem falou isso pra você? Foi o Maomé. Eu mesmo não disse nada pra ninguém.